Eu estou aqui sozinho, pensando no quanto somos medrosos, não? Se estamos sós e na calada da noite, aí sim, é que nossas mentes vagam no desconhecido e no misterioso. Você já sentiu medo em algum momento da sua vida? Sem dúvidas, essa é uma emoção altamente desagradável que pode nos levar à loucura. Por falar nisso, lembrei de uma história de medo e pavor que eu vou contar para você agora. A história é sobre Tony e Clara, que era um casal bem relacionado de classe média de uma cidade do interior do país. Num belo dia, eles planejaram passar 15 dias em seu sítio, no lugar serrano, juntamente com seus filhos Paula, de 15 anos, e Lucas, de 13. Era comum que convidassem pessoas próximas ao local. Então, chamaram outro casal com o qual tinha uma ótima convivência. João e Luísa, se não me engano, e os 2 filhos, Luciana e Léo, com as mesmas idades dos filhos deles. Pois bem, era fim de ano e as férias escolares coincidiam com as dos seus trabalhos, claro. O sítio, pequeno, aconchegante, ficava numa região muito bonita, com serras em volta, matas intocadas. Era bastante agradável no verão. Lá havia 2 cabanas, a principal, de 2 andares, e a alguns metros de distância, a do caseiro. Ambas ofereciam um conforto necessário. Era o refúgio favorito da família. Ansiosos e animados, teriam pela frente 2 semanas incríveis em meio à natureza, com bastante conforto, fartura. Bom, porém o que ninguém poderia prever era que as coisas não sairiam como planejado. No sítio, foram recebidos com alegria pelo caseiro Aldenor, um senhor de 70 e poucos anos, viúvo e sozinho, que trabalhava com a família desde que Tony ainda era um garotinho. Aldenor era um homem de crenças muito fortes, talvez pela sua descendência calunga, cujas marcas do passado só não eram mais pesadas devido à fé que ele possuía. Tudo correu bem durante os primeiros 5 dias. Até a chegada do fim de semana. Naquele fatídico sábado, algo iria mudar para sempre a vida de cada um deles. Até o experiente Aldenor, numa de suas idas ao poço que havia no sítio, ele sentiu calafrio percorrer sua espinha, algo que ele ainda não havia experimentado. Por volta das 2:30 da tarde, após o almoço, as 2 adolescentes saíram para um passeio pelos limites do sítio. Tudo bem, já que não era a primeira vez que elas faziam isso durante aqueles dias que estavam lá. No entanto, nessa ocasião, ocorreu um fenômeno incomum. Por volta das 5:30 da tarde, o sol foi totalmente encoberto por um denso e acinzentado nevoeiro, o que fez com que o dia passasse de um clima ameno para um frio muito intenso. E para piorar, as garotas ainda não haviam retornado. Luísa, a mãe de Luciana, já bastante assustada, lembrou a todos que não eram nem 3 da tarde quando as meninas saíram. Bom, ao perceber o sumiço das meninas, Tony e João saíram à procura das 2. Mesmo a região não sendo perigosa em dias claros, ainda assim, a serra possui alguns locais que podem se tornar verdadeiras armadilhas, com um nevoeiro tão pesado como aquele.
coisa que mesmo naquela época não havia acontecido. Dentro da casa, Clara tentava tranquilizar a amiga Luísa, dizendo que as filhas estavam bem e que não retornaram devido à densidade do nevoeiro, que as impediam de enxergar com clareza o caminho. Ela dizia ainda que Paula conhecia muito bem o sítio, a região, por isso não havia com o que se preocupar. 1 hora depois, nem suas filhas e nem seus maridos retornaram. A essa altura, Clara, já preocupada, chamou sua amiga e foram pedir ajuda ao Denor, pois não havia mais ninguém, nem melhor nem pior que ele para encontrá-los. Enquanto isso, os garotos, que até aquele momento pareciam ter sido esquecidos, passavam momentos de pânico no quarto onde estavam. Assim que o nevoeiro chegou, Lucas e seu amigo Leozinho ainda jogavam videogame quando, de repente, a imagem na TV, em que o aparelho estava ligado, puf, ficou completamente distorcida. Lucas tentou normalizar a imagem, dando pequenos tapas na lateral do monitor, mas a distorção tornou-se um pequeno ponto brilhante, que mesmo desligando os aparelhos da tomada, não desapareceu. Lucas disse um palavrão e ficou repetindo por mais algumas vezes até que... algo pesado caiu no chão, como se tivesse sido derrubado. Mas era um conversor de voltagem antigo e sem uso, que pesava 1,5 kg. Mas como aquilo caiu? Já que quando entraram no quarto, ele já estava no chão. Era algo realmente muito estranho. Os garotos se entreolharam, assustados. Lucas foi até a porta e tentou abri-la. Sem sucesso, começou a puxar, bater, chutar. Nada resolveu, estava emperrada. Ao se virar para o seu amigo, observou que ele tremia e apontava para uma mancha negra no centro do quarto, pairando no ar e aumentando de tamanho. Lucas e Leozinho gritaram de horror. Eles se encostaram na parede enquanto a espessa nuvem parecia se mover em direção a eles. Então aquela fumaça começou a ganhar uma forma estranha, medonha. Uma forma da qual nenhum dos dois iria esquecer nunca mais pelo resto da vida deles. Na frente deles surgia algo parecendo um corpo esguio, de braços e pernas longas, com a cabeça também alongada, que não se parecia em nada com um ser humano, além de um par de longos chifres sobre a cabeça. Leozinho desabou no chão inconsciente. Enquanto Lucas dava socos na porta e gritava por socorro, sem que ninguém o ouvisse, ele começou a chorar e a xingar, usando palavrões, que é o melhor... Bom, é melhor nem eu falar por aqui o que é isso. Aliás, essa coisa de palavrão pra mim só piora as coisas e alimenta o medo. A sombra, agora na forma daquela criatura horrível, aproximou-se de Leozinho, ainda no chão, e tocou sua enorme unha, arranhando o antebraço do garoto. Lucas olhava aquilo paralisado, amedrontado. A criatura se aproximou do seu rosto pálido. Com isso, ele pôde perceber a maldade que havia naqueles olhos. Sentiu um bafo gelado e putrefato. Não muito longe da casa, as adolescentes andavam em meio ao nevoeiro, completamente perdidas. De repente, avistaram o que parecia ser um homem. Paula gritou: Pai,
pai! Achando que poderia ser ele. Mas não houve retorno. Ao tentarem se aproximar, notaram ser em vão. Por mais que tentassem se aproximar, não conseguiam. A cada passo que davam, era como se o homem, no meio do nevoeiro, sumisse cada vez mais. As duas, obviamente, começaram a perceber que não eram seus pais e que algo muito estranho estava acontecendo ali. De repente, elas não viram mais nada. Nem mesmo uma plantinha sequer. Só o cinza denso à sua volta. Em outra parte do sítio, Tony e João, os pais, partiram para uma discussão totalmente sem sentido. João acusou Tony de ter assediado sua esposa Luísa, coisa que não teria acontecido em momento algum. O acusado, claro, negava veementemente, mas a cada não que dizia, João tentava acertá-lo com socos. Até se atrelar e foram ao chão, dando início a uma luta corporal. Enquanto isso, Clara e Luísa chegaram à cabana onde morava Aldenor. Elas bateram na porta desesperadamente. Como não foram atendidas de imediato, Clara girou a maçaneta e abriu. Aldenor estava num canto da sala, ajoelhado, em frente a uma estatueta de um santo que nenhuma delas soube identificar. O homem parecia estar em transe. Sabe aquele transe profundo? Clara aproximou-se e tocou em seus ombros. Ela contou ao funcionário de seu sítio sobre o sumiço das meninas e dos respectivos maridos. Foi quando se lembrou dos meninos que, até onde sabiam, estava no quarto jogando videogame. Enquanto Aldenor saiu em busca dos que estavam desaparecidos, as mães foram correndo até os garotos. Ao abrir a porta, Clara percebeu aquela criatura demoníaca e ameaçadora na frente do seu filho perplexo e amedrontado. Num salto, Luísa correu até seu filho e o abraçou, ainda no chão. A criatura esfumaçada desapareceu em frente aos olhos incrédulos da Clara, enquanto abraçava e protegia seu filho. E ela gritava: "Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!" "Criatura dos infernos!" ela gritou. Já era por volta das 7 da noite, quando a porta da sala foi aberta por Aldenor. Com ele, Tony e João, com alguns arranhões, pequenos hematomas e lábios inchados, além das duas meninas assustadas, entraram. A névoa cinza havia se dissipado. Aldenor pediu para que se sentassem, pois iria contar uma história. Foi quando aquelas duas famílias conheceram a história de Tímeo, o demônio do medo. Tímeo é uma figura demoníaca que se alimenta, sabe do quê? Do medo. Do medo das pessoas. E costuma surgir quando vê a felicidade e a paz reinando em determinado ambiente. Além disso, ele surge também quando alguém comete um ato ilícito e grave, querendo se aproximar e aprimorar a maldade daquela pessoa. No caso da família anfitriã, era porque o filho Lucas havia adquirido um comportamento que ia contra os padrões de uma família unida e feliz. Na escola, foi acusado de ferir um colega. Ele também furtava pequenos objetos durante o intervalo das aulas, quando ficava sozinho na sala, antes de ir para o pátio. Depois do acontecido, Tony vendeu o sítio e, com a família, se mudou da cidade. A família de João continuou morando naquela pequena cidade, mas também não teve mais notícias sobre os amigos vizinhos. Fato é que ninguém mais ouviu falar deles. Que história macabra, não é não? E você? O que faria se desse de cara com o demônio?
do medo. Cuidado. O medo te enfraquece.